Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, também conhecido como SESMIT. O SESMIT ele tem o objetivo de promover a saúde e proteger a integridade dos trabalhadores nos locais de trabalho. Como o próprio nome diz, esse é um serviço especializado, o que significa que os seus membros eles devem ser especialistas, ou seja, eles devem ser qualificados para atuar em atividades que são relacionadas à segurança e saúde do trabalho. O SESMIT, ele deve ser composto por um grupo de profissionais de nível técnico e de nível superior, com as seguintes especialidades, né? Nós precisamos ter um engenheiro de segurança do trabalho, o médico e o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. Essa composição, pessoal, é o que eles trazem, né, na NR, mas ela vai variar de acordo com o grau de risco e o número de colaboradores que a gente tiver dentro da empresa. A gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa aula. Mas esses membros que fazem parte da composição da SESMIT, eles precisam ser membros que devem possuir formação e registro profissional de acordo com o disposto na regulamentação da respectiva profissão. No caso de vocês, o COREM. Quando vocês finalizarem o curso, vocês vão até o COREM com o certificado de vocês, com o diploma, né, de vocês, e aí vocês vão ganhar a titulação de técnico especialista em enfermagem do trabalho. Então, cada profissional, ele precisa procurar o seu órgão para poder fazer os devidos registros. E além dos profissionais que obrigatoriamente integrarão o SESMIT, né, conforme o disposto na NR4, a empresa ela também vai ter a seu critério contratar outros profissionais com qualificação em diferentes áreas de concentração na saúde do trabalhador. Ele pode contratar um fisioterapeuta do trabalho, um psicólogo do trabalho. Então, existe o grau de exigibilidade mínimo, né, a ser cumprido pelas empresas, mas o que a empresa quiser colocar que some, fica a critério deles. A gente só tem ali o mínimo, mas quanto mais a empresa quiser favorecer os seus trabalhadores, melhor. Também dentro da SESMIT, a gente tem algumas coisas. Por exemplo, se estabelece que as empresas, privadas e públicas ou os órgãos públicos da administração direta e indireta e dos poderes legislativos e judiciários que tenham dentro dos seus quadros de empregados seletistas, eles estarão obrigados também a constituir o SESMIT, mas isso de acordo com os critérios constantes no quadro 2. O quadro 2 é esse quadrinho que está aqui embaixo, deixa eu ver se na próxima imagem. No decorrer da aula eu tenho ele maior, mas eu vou deixar também depois para vocês em anexo na nossa aula. Então, nessa imagem, a gente vai ter várias orientações, e esse quadro, ele vai nos guiar para fazer várias coisas com relação à NR4, desde verificar quantos profissionais do SESMIT a gente vai ter, verificar o grau de risco, quantidade de colaboradores, fazer essa associação, mas isso nós vamos falando no decorrer da nossa aula. A gente conclui que nem toda empresa, pessoal, e órgão público, né, que mantém seus quadros empregados seletistas, eles estarão obrigados a constituir o SESMIT, porque isso vai mudar muito de acordo com o grau de risco e com a quantidade de colaboradores, tá? Então, o SESMIT, a gente vai verificar que existem alguns quesitos para a empresa ela ser obrigada a constituir o SESMIT. Também a gente vai verificar que existe uma regra geral, que deve ser constituído por estabelecimento. Então, cada estabelecimento precisa ter um SESMIT. Caso a empresa possua mais de um estabelecimento, essa regra, ela deverá ser aplicada a cada um deles. A própria norma, ela tratou de alcançar algumas situações específicas que acontecem na prática. Por exemplo, casos em que apenas alguns estabelecimentos de uma mesma empresa se enquadram nos critérios da NR4 e outros não. Mas a gente vai verificar primeiro, como que vai acontecer para a gente saber se eu preciso ou não ter um SESMIT e como que eu vou fazer isso. Então, as regras de dimensionamento do SESMIT, ela vem em um processo de 4 passos. O primeiro passo
é identificar a atividade econômica principal do estabelecimento. O segundo passo vai ser identificar o grau de risco da atividade econômica. O terceiro, identificar a quantidade de empregados. E o quarto, enquadrar todas essas informações dentro do quadro 2. Então, quando eu coloco aqui, identificar a atividade econômica principal, a gente está falando de verificar, né, qual é o CNPJ dessa empresa. Dentro desse cartão CNPJ, a gente vai ter todas as informações. Então, qual a atividade econômica principal dessa empresa? Ela tem alguma atividade econômica secundária? E isso são informações que a gente consegue através do CNPJ. Quando eu falo em identificar o grau de risco, isso corresponde a um valor numérico, que vai de 1 a 4, e que está associado ao risco à saúde e à integridade física do empregado pelo exercício da atividade que ele faz. Então, o grau de risco 1 corresponde ao menor grau de risco e vai estar ligado a atividades do tipo de prestação de serviços, administração pública, previdência complementar, planos de saúde. Já o grau de risco 4, ele corresponde ao maior grau de risco e ele vai estar associado a atividades da indústria extrativa, de mineral, de petróleo, fabricação de explosivo, fábrica de cimento. Aqui eu coloquei para vocês, ó, a Relação Nacional de Atividades Econômicas, né. Então aqui a gente tem os códigos, aqui a gente tem a denominação e aqui a gente vai ter o grau de risco de acordo com o que a empresa trabalha. Então a gente tem grau 3, grau 4, grau 1, então eles vão avaliar qual o grau de risco desse estabelecimento. No terceiro passo, a gente vai identificar a quantidade de empregados. Uma vez que a gente identificou o grau de risco da atividade principal e a quantidade de empregados do estabelecimento, a gente vai fazer o quê? Enquadrar isso dentro do quadro 2 da NR4 e verificar a obrigatoriedade de constituição do SESMIT. Caso existe essa obrigação, a gente vai identificar a quantidade de membros e respectivas especializações e correspondente jornada. Se a jornada vai ser parcial ou se a jornada vai ser integral, no caso do profissional de nível superior. Então, aqui eu coloquei o quadro de dimensionamento, e aí a gente tem uma coluna onde a gente verifica o grau de risco, aonde a gente verifica o número de colaboradores, e aí a gente vai identificando se a gente precisa ou não ter a obrigatoriedade do SESMIT. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar, a empresa de construção de edifícios, ela tem um CNPJ principal, né, que é o 4120-4, e o grau de risco dela é o grau de risco 3. Então a gente vai considerar que essa empresa, ela tenha no seu quadro 90 empregados. Quando a gente cruza as informações do grau de risco e os 90 empregados, então vamos lá. Grau 3, de 50 a 100 colaboradores. Então tá vendo? Não tem a obrigatoriedade de se constituir um SESMIT. Então a gente vai usar esse quadro para verificar se a gente precisa ou não ter e quais são os membros que a gente precisaria. Já nesse exemplo 2, a empresa, ela vai ser obrigada a ter o SESMIT, por quê? Agora eu tenho 501 colaboradores, vamos manter o grau 3, mas vamos subir o número de colaboradores, então grau 3, de 501 a 1000, eu já tenho a obrigatoriedade de ter uma SESMIT. Então, nesse quadro 2, a gente vai usar para ir cruzando as informações. Nesse daqui, pessoal, eu coloquei para vocês essa imagem, né, que são os aspectos cruciais do dimensionamento. Então, a gente tem o grau de risco e a quantidade de empregados nos estabelecimentos que vai constituir a necessidade da SESMIT. O único profissional que sempre vai estar presente em qualquer composição do SESMIT, desde a mínima até a máxima, é o técnico em segurança do trabalho, tá? Os profissionais de nível superior, engenheiro, médico, esses colaboradores, eles têm uma jornada de trabalho que precisa ser integral, né? Só que esse integral pode ser dividido entre 2 turnos com profissionais diferentes. Então, tanto o médico quanto o enfermeiro do trabalho, eu preciso ter ele integralmente na minha empresa.
porém não precisa ser apenas um profissional. Eu posso ter 2 médicos, que cada um faz 3 horas, mas a somatória final da jornada deles tem que ser um período de 6 horas. Caso o SESMIT da empresa, ele deva ser constituído por médico do trabalho em jornada integral, a empresa vai poder contratar, né, mais de um colaborador, mais de um profissional, desde que cada um faça uma carga horária que, somando ela, no final a gente tenha 6 horas. Já os profissionais de nível médio, que é o técnico em segurança do trabalho e o auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho, eles cumprem uma jornada integral de 8 horas diárias. Esses profissionais, eles não estão sujeitos à jornada parcial, então eu não posso contratar 2 técnicos para deixar cada um 4 horas, eu preciso ter um profissional que faça essa jornada integral. O enfermeiro do trabalho, ele vai fazer parte da composição do SESMIT nas empresas, mas a partir de 3.500 empregados, tá? Independente do grau de risco. Exceto, pessoal, nos casos de hospitais, ambulatórios, maternidades. Aí, se a gente tiver mais de 500 empregados, né, se tiver 501, eu já preciso ter um enfermeiro do trabalho na minha composição. Agora a gente vai falar um pouquinho das modalidades do SESMIT. O SESMIT, ele pode ser centralizado, que atende a empregados de uma mesma empresa, porém de estabelecimentos diferentes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. O SESMIT também pode ser comum, né, que atende a empregados de diversas empresas, e pode ser um SESMIT sazonal, ou seja, ele atende a empregados de empresas cujo os empregados exercem atividades sazonais, são por períodos, né. Aí a gente vai começar pelo SESMIT centralizado. Caso a empresa ela possua vários estabelecimentos, ela vai poder constituir o SESMIT centralizado, desde que a distância a ser percorrida entre os estabelecimentos, no qual cito o SESMIT, seja de, não seja superior a 5.000 metros ou a 5 km. Então, aqui, ó, a gente tem o estabelecimento que tem a SESMIT. Aí aqui eu tenho mais 4 estabelecimentos que são vinculados a essa mesma empresa. Então eu não preciso ter um SESMIT em cada estabelecimento. Eu tenho um único SESMIT que é centralizado, só que a distância desse SESMIT para o estabelecimento 1 não pode ser maior do que 5 km, para o estabelecimento 2, para o estabelecimento 3, para o estabelecimento 4. Se for superior a isso, aí eu já vou precisar ter uma unidade especializada para esse estabelecimento. Então vamos pensar que no estabelecimento 1, a distância foi de 8 km. Eu não posso manter ele utilizando esse SESMIT centralizado. Eu vou precisar ter uma outra unidade para esse estabelecimento. Então, o SESMIT centralizado posso ter desde que a distância não seja superior a 5 km. Essa distância, pessoal, é importante a gente frisar que sempre vai ser do SESMIT para os estabelecimentos, não de estabelecimento para estabelecimento, ok? Aí a gente vai falar um pouquinho do SESMIT comum, né? Como que vai funcionar esse SESMIT? O contratante, ele é obrigado a estender o SESMIT a contratadas não obrigadas. Então, como funciona isso? Tem algumas empresas que ela tem serviço terceirizado. Então, nesse caso, a empresa do serviço terceirizado, ela não tem colaboradores com um número suficiente para ter um SESMIT, mas a minha empresa somada com esses colaboradores tem. Então, o SESMIT comum, ele tem esse nome porque ele vai alcançar empregados que são de diversas empresas, né? Em geral, contratantes e contratadas. O SESMIT comum, ele foi incluído na redação da NR4 com uma publicação na portaria SF 17/2007. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo. A empresa Alfa, ela exerce atividade de comércio atacadista de gás. O grau de risco dela é um grau 3 e ela possui um quadro de 600 empregados. Isso obriga ela a constituir o SESMIT, de acordo com o quadro 2 da NR, que a gente já ouviu falar. A empresa Alfa, ela contrata, né, uma empresa prestadora de serviços de limpeza, que é uma empresa aberta, grau de risco 3, e ela tem só 15 empregados.
Essa empresa que foi contratada de limpeza, que é a empresa Beta, ela não tem um número de colaboradores que precisa ter o SESMIT. Só que a partir do momento em que ela vem para a minha empresa, eu vou precisar colocar os colaboradores dela dentro do meu SESMIT, né. Então aí, ó, eu peguei essa empresa prestadora de serviços de limpeza, que é a empresa Beta, que tinha 15 colaboradores, não precisaria ter SESMIT pelo quadro 2. Aí, eu peguei uma outra empresa de serviço de vigilância e segurança privada, que é a empresa Gama. Tem um grau de risco 3 e ela vai trazer para mim 10 dos seus empregados para trabalhar no meu serviço de segurança. Então, as empresas Beta e Gama, elas não seriam obrigadas a constituir o SESMIT, né, porque dentro do dimensionamento do quadro, não tem essa obrigatoriedade. Mas a partir do momento em que elas estão trabalhando na minha empresa, os empregados estão trabalhando no estabelecimento comigo, eles devem compor a base de cálculo para o meu dimensionamento. Então, eles vão fazer parte da equipe que vai ser atendida pelo meu SESMIT. Aí, nesse caso, a gente chama de SESMIT comum, tá? A gente tem também o SESMIT sazonal, que são para aquelas empresas com atividades temporárias ou sazonais, tem épocas que elas atuam. E a gente tem o SESMIT em canteiro de obra, né. Então canteiro com menos de 1.000 empregados, os engenheiros, médicos e enfermeiros, eles podem ser centralizados. Técnicos e auxiliares no dimensionamento de canteiro, a gente vai fazer esse dimensionamento. Agora, com 1.000 ou mais empregados, cada canteiro vai ser independente. Então, eu tenho um canteiro com menos de 1.000 empregados, eu posso ter um SESMIT ali centralizado. Agora, se eu tiver mais de 1.000, aí eu preciso ter um por canteiro de obra. E quais seriam as principais atribuições do SESMIT? Eu acho que é importante a gente falar, né, dessas atribuições. Nesse caso, a principal atribuição do SESMIT é aplicar conhecimento de engenharia, de segurança e de medicina para a gente tentar fazer o quê? Diminuir os riscos, né? Então, recomenda-se o uso de EPIs quando o risco é persistente. A gente vai falar mais sobre o EPI na NR6, né? A NR6 ela vem bem voltada para essa questão. Quando a gente pensa, pessoal, na SESMIT, a gente também vai pensar o seguinte: a função dela, não vai ser apenas, como que eu vou colocar para vocês? Trazer o uso do EPI, por exemplo. Ela vai avaliar toda uma situação, né, ela vai tentar diminuir ao mínimo os riscos, ela vai orientar sobre cumprimento de normas, ela vai trabalhar a questão da colaboração dos profissionais, da cobrança ali, de ficar de olho nas coisas que estão acontecendo. E é muito importante a gente também trazer que a SESMIT, ela precisa ter uma parceria com a CIPA, né, a gente vai falar mais sobre isso. As atribuições dos membros do SESMIT vai ser aplicar os conhecimentos, né, que eles têm dentro do ambiente de trabalho. Vai ser avaliar, esse profissional ele tem nesse setor tem um grande risco, então como que eu posso minimizar esse risco? Então ele vai pensar em estratégias para minimizar isso, para reduzir ao máximo, né, o risco para aquele colaborador. Nos casos de implementação de novas instalações físicas e de tecnologia, os membros da SESMIT, eles têm a função de colaboração, eles vão exercer a competência técnica das suas respectivas especialidades ali orientando os trabalhadores. Os membros desse serviço, eles também são responsáveis tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento das normas das NRs e a aplicar as atividades que devem ser executadas pela empresa. A norma, ela também vai determinar que o SESMIT, ele deve se manter, permanentemente em contato com a CIPA. Por quê? Isso significa, gente, que não existe ali uma relação de hierarquia entre a CIPA e o SESMIT. O que acontece é que elas têm que trabalhar juntas. Por quê? A CIPA, ela vai estar mais próxima ali, ela vai ver o que vai estar acontecendo e vai trazer as informações para o SESMIT ver como que ele pode trabalhar. Então, a CIPA trouxe que num determinado setor, a gente está tendo vários casos de atendimento de profissional com problema na coluna. Então, a gente vai pensar em ergonomia.
E aí eles vão trazer isso para o SESMIT e o SESMIT vai ver como eles podem minimizar isso, né. Então, não é uma disputa, mas sim uma parceria. O SESMIT também tem a função de promoção de atividades de conscientização, de educação, de orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e de doenças ocupacionais. Então, isso também faz parte da responsabilidade do SESMIT, que também vai ser responsável pela análise e pelo registro de todos os acidentes que ocorrerem na empresa. Eu destaco, gente, que a NR4, ela não define quais técnicas de análise de acidentes devem ser utilizadas. Isso vai acontecer, de acordo com o tipo de acidente, com o tipo de empresa que a gente tem, tá. E aí, existe a constituição de um mapa. Como que funciona esse mapa? Esse mapa, mensalmente o SESMIT vai fazer, né, como se fosse um relatório de tudo que está acontecendo, acidentes, situações, e ele deve ser enviado anualmente até o dia 31 de cada ano, para os respectivos órgãos fazerem a análise. Então, eu vou fazer os profissionais do SESMIT, eles são responsáveis por fazer um mapeamento, né, mensal das situações dentro da instituição, mas esse mapeamento mensal, ele vai ser enviado anualmente. Então, uma vez por ano eu tenho que fazer um compilado de tudo o que aconteceu na minha empresa, para eu poder enviar isso para os respectivos órgãos. Quando a gente pensa agora, nos registros, na análise e na prevenção de acidentes, né, o SESMIT vai ser responsável por tudo isso e pelo envio dos mapas. Eu até coloquei aqui, eu fui falando para vocês e acabei não mudando. Mas aqui está falando sobre o que a gente comentou, né, que tem que fazer a avaliação, que o SESMIT isso daqui, pessoal, é importante para falar para vocês. O SESMIT, ele não precisa ser chefiado necessariamente por um médico ou por um enfermeiro do trabalho, por um profissional de nível superior. Ele pode ser chefiado por um profissional de nível técnico, tá? Geralmente, quando é apenas um profissional, eles acabam colocando o técnico de segurança do trabalho, tá? Então, lembra que eu falei lá no começo que a composição da SESMIT vai depender muito do grau de risco e da quantidade de colaboradores. Então, eu posso ter uma SESMIT completa, igual naquele segundo quadro que a gente passou, ou eu posso ter uma SESMIT com dois profissionais técnicos, um técnico em segurança do trabalho e um técnico em enfermagem do trabalho. É obrigatório, gente, a gente sempre registrar o SESMIT no órgão regional do MTE, tá? Que são órgãos que estabelecem a regulamentação de todos esses serviços. E aí vocês vão ter que pegar o nome de todos os profissionais, registros, número de empregados, especificação de turno de trabalho por estabelecimento, horário de trabalho dos profissionais, e enviar, e aí eles vão dar a devolutiva para vocês. Se a devolutiva vier indeferida, vocês vão ter que avaliar o que ficou faltando de informação, complementar e mandar de novo, porque o SESMIT ele precisa ter um registro formal na empresa, tá? Pessoal, aqui a gente vai encerrando essa aula. Eu sei que a NR4 é uma NR aí mais chatinha para a gente conversar, né? Porque é muita burocracia. Mas é uma NR extremamente importante, é uma NR que regulamenta, né, o trabalho de vocês enquanto técnicos em enfermagem do trabalho. Então espero que vocês tenham gostado da aula, depois eu vou deixar em anexo para vocês o quadro 4, né, de uma forma ampliada, e vou deixar algumas atividades para vocês irem fazendo. Por hoje é só, pessoal, até o nosso próximo encontro.